Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Outro dia alguém me fez uma pergunta que eu achei muito pertinente, muito interessante, que é como entender a mente. Isso me fez pensar, até me fez lembrar como até um tempo atrás eu mesmo me fazia essa pergunta. E como é difícil quando a gente está confuso, quando a gente está envolto nessa névoa do sistema, toda essa parafernália, cultura, mídia, enfim, quando a gente está soterrado pelas informações, quando a gente está soterrado pelo mundo, né? Como é difícil a gente entender as coisas mais simples e mais óbvias. E aí é necessário, como já falei outras vezes, dar um passo atrás, é necessário voltar ao básico. Então eu sei que para quem me assiste com frequência percebe que eu repito muitas vezes as coisas e é necessário repetir. Uma, pelo jeito como funcionam as redes sociais, né? A maioria das pessoas não assiste com constância. Assiste eventualmente, então é necessário retornar aos assuntos, é necessário repetir e é uma expressão de compaixão para com aqueles que estão chegando, que estão recém começando os primeiros passos de autoconhecimento e tal. E é interessantíssimo hoje olhar isso em retrospectiva. A pergunta me fez pensar, me fez olhar para trás e ver o quanto eu também pude entender muitas coisas. E hoje eu procuro compartilhar, porque é interessante o seguinte, qual era a maior dificuldade que eu tinha com relação a essa pergunta? Como entender a mente? O que é a mente? Essa é a pergunta que está por trás e que ninguém explica e praticamente ninguém ensina e existem muitas teorias e tal, e não importa. O que importa é que eu consegui compreender do meu jeito e que é o que importa e é isso que eu compartilho, o que vem a ser a mente. Porque a maioria das pessoas confunde a mente com o cérebro e pensamentos e confunde coração com emoção. E não é bem assim que as coisas funcionam. A mente, o que nós chamamos de mente, também inclui as emoções, inclui os sentimentos, inclui também os traumas, inclui o inconsciente, inclui os nossos condicionamentos. Então, em primeiro lugar, é preciso entender o que se quer dizer por mente. Mente são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos traumas. Isso pode parecer estranho para muitas pessoas, essa maneira de me referir, porque a maioria das pessoas não está acostumada a pensar em mente como emoção. A emoção geralmente é atribuída ao coração, mas isso está errado, é um ensinamento equivocado. Porque quando o mestre fala que você tem que dar atenção ao coração e que ele está falando de uma dimensão mais profunda, ele não está falando de emoção. Porque justamente por isso, porque o mestre espiritual, ele compreende que a emoção faz parte da mente. Emoção, da onde surge a emoção? Da onde surge o pensamento? O pensamento surge da memória. E a emoção também. Eu já falei várias vezes, o pensamento gera uma emoção, não necessariamente nessa ordem, porque a emoção gera um pensamento, que gera uma emoção, que gera um pensamento, que gera uma emoção, num ciclo interminável de reação ao mundo que nos rodeia. Então nós somos criaturas reativas o tempo todo. E aí tem um momento que uma luzinha acende, né? Vou tentar falar assim para tentar me fazer entender. Uma luzinha acende e a gente percebe essa repetição.
a gente percebe o condicionamento funcionando, a gente pega ele no ato e algo diz, epa, isso sou eu? Mas então esse algo que diz isso sou eu, quem é? É bem interessante isso. A gente se dá conta, então peraí, tem dois de mim? Quem é um e quem é outro? Quem é que está fazendo a pergunta? Quem é que está respondendo as perguntas? Quem é que age condicionadamente, reativamente? Quem é essa criatura? Se eu quero que essa criatura seja diferente, então quem é esse eu que quero algo? Quem é esse outro ser que está tentando modificar o outro ser? E aí a gente começa a querer descobrir mais sobre isso. Aí é que nasce a resposta da pergunta como entender a mente. Observando a mente. Porque daí a gente compreende que tem algo diferente do que a gente imaginava acontecendo. Esse o entendimento da mente é o princípio básico da psicanálise, da psicoterapia. Existem técnicas para fazer com que a própria pessoa se dê conta da própria maneira dela pensar, dela sentir. Agora, existe um momento, claro que existe, como eu falei outras vezes, né, o problema da terapia, que não é um problema, né, é a maneira de falar só, é quando a pessoa não está em busca da cura, ela está em busca da terapia em si, então aquilo se torna mais um hábito adquirido para ela. Sei lá, semanalmente eu tenho hora marcada com o meu terapeuta, seja que terapia for, holística ou não, e aí aquilo se torna mais um hábito, então não há a busca pela cura. Então, quando há a busca pela cura, a pessoa está já atenta ao que o terapeuta está tentando dizer a ela, ao que o terapeuta está tentando mostrar a ela. Então, como entender a mente? Para ver como a gente está tão absorto, tão absorvido por esse sistema, do jeito que ele é, que a gente não percebe isso. Para entender a mente, precisa observar a mente. O que significa isso? Precisa tornar-se meditativo, que significa, como já disse tantas vezes, significa tornar-se atento a si mesmo, às suas próprias reações, seus próprios condicionamentos, os sentimentos que aparecem, que surgem. Por que eu estou pensando isso agora? Da onde surgiu esse pensamento? Então vai ter um momento que você vai entrar no automático e vai se deixar levar pelos pensamentos, e esses pensamentos vão criando emoções e muito provavelmente você vai estar logo que surgir o primeiro pensamento, você vai estar já no passado, revivendo através da memória, revivendo situações do passado, situações angustiosas, não importa que tipo de emoção que isso gere, mas isso vai gerar emoção, frustração, alegria, contentamento, qualquer coisa assim. Usando essas palavras como emoções, porque na verdade alegria, contentamento, felicidade são outras coisas, mas assim, usando uma linguagem bem coloquial, bem do senso comum, para tentar me fazer entender. Então, você vai andar um pouco no automático e de repente você se dá conta, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? De onde é que veio isso? Então, aí ativou a atenção, o estado meditativo. Não é quando você senta para recitar mantras e ouvir meditações guiadas que vão direcionar a sua mente para imaginar isso, imaginar aquilo. Não é isso meditação. Meditação é pura e simplesmente atenção e observação a si mesmo. É isso que significa. E isso tem que ser feito no dia a dia, é óbvio, porque é ali que você vai estar reagindo. E aí então você começa a observar a sua própria mente. Por que eu fiquei angustiado? Da onde veio essa angústia? Por que eu senti esse medo? Da onde veio esse medo? Também a mente faz muito isso, né? Projeta as coisas no futuro. A mente ela só existe no passado ou no futuro.
A mente não existe no presente. No presente existe você. Toda vez que a mente silencia, existe você. E isso também é observável. Isso também é uma coisa que com o estado meditativo você vai aprendendo, observando e aprendendo. Isso é interessante. Então, como entender a mente? Observando a mente. E é preciso primeiro entender o que é a mente, para que você saiba o que observar. Então, você vai observar as suas expectativas que surgem, as suas esperanças que surgem, todos os pensamentos, tudo aquilo que acontece. E existe uma coisa, daí é uma compreensão um pouco mais profunda, quando a gente fala, a mente então é pensamento, emoção, sentimento e trauma e todo o inconsciente acontecendo o tempo todo sem que você se dê conta. Então são os hábitos, são as compulsões, são os vícios mentais, físicos, enfim, né? Não importa, são todos os hábitos adquiridos, condicionamentos. E aí você começa a se dar conta desses hábitos e isso passa a tornar-se consciente. Então, quando você traz esses hábitos para o consciente, a cura já começou, a verdadeira cura já começou. O verdadeiro entendimento da mente, né, isso é a cura, já começou. A verdadeira compreensão profunda da mente já começou. É a mente olhando para ela mesma. É isso que acontece. Então, não existe um manual que vai te ensinar assim, 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 assado, você faz para entender a mente. Não. O único jeito é tornando-se uma pessoa meditativa. Não tem atalho, não tem canal do YouTube que vai ensinar isso, não tem ninguém nesse universo que vai ensinar isso para você. O único jeito é aprender empiricamente, dentro de você mesmo, voltando-se para dentro. O mundo é distração. Aquilo que nós chamamos de mundo, que é exterior a nós, qualquer coisa que seja exterior a nós, é mundo, é matrix, é sistema. E o mundo é distração, que é o oposto de meditação. Distração é o oposto de meditação. Então, se você está no mundo, você está distraído. Se você está voltando a sua atenção para o mundo, você está distraído. E quando você volta a sua atenção para dentro de si mesmo, aí você está meditativo. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Carl Jung, o pai da psicanálise. Quer dizer, é isso que os mestres vêm tentando ensinar já há milênios, condensado nessa frase de Jung. Na frase do primeiro psicanalista, vamos dizer assim, né? Se for errado o que eu estou falando, não tem problema nenhum. Mas é importante, o que é importante mesmo é a atenção em si mesmo. Quem olha para dentro, acorda. É isso que é preciso. Olhar para dentro é olhar para a própria mente. Não estar interessado no Joãozinho, na Mariazinha, no presidentezinho, no governadorzinho, no prefeitinho, no vereadorzinho, sei lá, e na celebridadezinha. Esses são aqueles que não têm nada para acrescentar no mundo. Nada, absolutamente nada. E, no entanto, é nesses que a gente presta atenção. Os atores, nas atrizes, nas celebridades musicais. E então é isso. Como entender a mente? Olhando a mente de frente, sem buscar as distrações do mundo. Como eu reajo ao mundo? Como eu reajo aos relacionamentos? Relacionamentos, por relacionamento eu quero dizer também o relacionamento com os objetos, não é só os relacionamentos humanos. Com os animais, como eu reajo? O que eu sinto? Prestar atenção nas emoções que surgem ao longo do dia. Isso é viver consciente. Esse é o vigiai e orai para não cair em tentação, como já expliquei tantas vezes. A tentação é só uma palavra para distração, ela não tem nenhum valor moral.
A igreja, a religião é que, para manter o status quo, inventa moralidades. Mas, como já disse tantas vezes, a moralidade não existe, não no entendimento humano. O que existe é consciência. A moralidade, num ponto de vista cósmico, é resultado da consciência, é um efeito da consciência. A consciência é sempre a causa. Então, nós não devemos estar preocupados com moralidades, porque a moral é relativa ao tempo, ao local, à cultura. Então não vamos estar focando em morais ou moralidades, vamos focar na consciência, porque a moral cósmica cresce junto com a consciência. É simples assim. Como entender a mente? Tornando-se meditativo e observando a mente. Pensamentos, emoções, sentimentos diários, cotidianos, o tempo todo, o máximo possível. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar E comprar o livro, que eu esqueci de falar do livro hoje também. Dar de presente para alguém que você ama muito aí. Compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta e também presenteá-los com o livro. Um grande abraço e até sempre!